Prontinho, vamos começar. É, eu não enviei atividade, eu já tinha passado a do livro, vocês sabiam a qual, tá? Eu estou fazendo em todas as salas, eu estou enviando um modelinho um modelinho de folha-resposta, tá? Eu vou enviar hoje, assim que finalizar a aula, eu vou tentar fazer o mais rápido possível, tá? E enviar para vocês. Essa folha-resposta, vocês tentam, se vocês forem fazer manuscrito, então vocês, no caderno de vocês, tentem fazer do mesmo modelinho que está na folha-resposta. E vocês guardam, porque né, as outras questões dos livros, vocês vão só colocando lá, só mudando algumas coisinhas, tá? Por favor. Nós falamos sobre a história da tinta, certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre... Deixa eu ver aqui que o meu não está batendo. Aqui. Materiais e técnica de pintura. Serão 2 aulas, porque se eu fosse colocar tudo que eu queria aqui, ia ficar muito extensa a aula e também nós não temos tanto tempo assim, né? Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais, tá? O que a gente utiliza para pintar. Depois iremos falar dos materiais de desenho. Mas antes, eu tenho uma perguntinha aí para vocês. Quem é de vocês que sabe diferenciar entre o desenho e a pintura? Que tem esse já conceito formado? Eu acho que o desenho, ele é considerado desenho a partir de quando a pessoa fez o esboço e tá lá o desenho. E pintura é depois quando ela tá inspirada em alguma coisa e ela fez uma pintura do meio ambiente ou ela retratou alguma coisa com tintas e materiais e essas coisas. E desenho é alguma coisa mais simples. Muito obrigada. E mais alguém quer falar? O que acha? Se concorda com a Camila ou... Eu concordo com a Camila. Concorda com a Camila, né? Uhum. Existem muitas explicações, eu trouxe isso aqui para vocês, tá? Mas a mais comum é que a técnica de desenhar envolve escatraços com materiais secos, tá? Geralmente sobre o papel. Então, quando você está riscando os traços, né, como a Camila falou, fazendo um esboço, tá? Enquanto o pintar, ele trata-se de aplicar tinta úmida, tá? Usando o pincel em vários tipos de superfície, né? Ou os lápis de pintar, né? Que a gente utiliza, o giz de cera, e assim vai, tá? A pessoa que desenha, todo mundo sabe, chama-se desenhista, né? E a pessoa que pinta, chama-se pintora ou pintor. As duas, tanto, são consideradas, né, artistas, tanto uma quanto outra. Se eu sou um pintor, se eu sou uma pintora, eu sou uma artista, né? Se eu sou uma desenhista, eu sou um artista. Essa diferença entre desenho e pintura fica um pouco mais complexa quando consideramos os aplicativos para a criação de imagens, né? Quando você está trabalhando com a tecnologia, seja no computador, no tablet, smartphone, né? Digitalmente, não há tinta, tampouco papel, lápis ou tela de tecido, não é verdade? Nós temos a tela virtual, né? A tela do computador, a tela do tablet, do smartphone. Nesse caso, é mais comum afirmar que um desenho costuma usar apenas traços finos. Então, ó. Tá? E cores, né, escuras, que é o que a gente muitas vezes fala do sombreamento, né? A gente vai desenhar, a gente sempre desenha, sei lá, a gente faz o contorno com uma cor mais escura, e a pintura são manchas preenchidas com muitas cores diferentes. Que a gente vai lá, né, tem aquele potinho de pintura e a gente vai só preenchendo os espaços. Não é isso que acontece? Quem já trabalhou
Quem já trabalhou fazendo alguma arte no computador vai entender bem, né? Vamos falar um pouco. A foto do meu Gmail foi feita num Paint. Foi, então. Foi, que tá horrível. Tá horrível. Vamos falar, então, um Um C pouquinho todo errado. das ferramentas, certo? Existem vários tipos de ferramentas. Gente, pincel, ele não tem, todos os pincéis, ele não tem a mesma função. Cada pincel, ele tem uma finalidade, tá? Para pintura, a gente pode trabalhar com a esponja, a espátula, rolos, né? E o mais importante e utilizado é o pincel. Pincéis são relativamente simples e tem duas partes principais, tá? Que é o cabo e a ponta. Tanto o cabo como a ponta, ele tem... você tem que saber escolher pelo cabo e pela ponta para que serve, né? Cada um deles, a utilidade de cada um deles. Desde tempos antigos, eles são feitos de pelos ou sedas. Então, perdão, pelos ou sedas. Tem dois tipos, tá? Tem o mais grosso, que... Deixa eu só... De pelos, né, mais grossos, e os de pelinhos mais duros. São feitos de animais. No Egito Antigo, também feito pincéis de fibra de junco, um tipo de planta, tá? Junco é uma planta. Então, assim, nós também temos dois tipos aqui de sedas, tá? As sedas podem ser naturais e elas também podem ser sintéticas. As naturais são feitas de cabelo macio, né? Pelos de animais. E as sintéticas geralmente são feitas de nylon. Para que vocês entendam um De pouquinho. cerdas de cerdas, ó, da crina do cavalo. Oi? Isso. Os pelos naturais, gente, para quem não sabe, os mais utilizados são os de Mata Kolinsky, é um negócio assim, tá? Eles são caros e muito raros. Então, um pintor profissional, ele vai procurar por esse tipo de pelo, tá? Ele domina da orelha de porco, esquilo, sabe? Coati, camelo, cavalo, como você falou, e outros aí, tá? Eles são feitos disso aí. Deixa eu passar aqui para vocês. Com a tecnologia dos tempos modernos, tornou-se possível criar fibras artificiais. Lembra que eu falei, né? Que pode ser usada para pintura. Assim, dividimos os pincéis em duas categorias básicas: os pincéis de pelo naturais e os pincéis sintéticos. Os dois funcionam de forma muito parecida, tá? Mas os sintéticos se desgastam rapidamente com o uso da tinta. Por isso, assim, sempre quando a gente fizer uma atividade, usou o pincelzinho, gente, para que vocês conservem o pincel de vocês, lavem rapidamente. Não deixe secar, não, para não estragar o pincel de vocês. Principalmente a tinta a óleo, ele estraga muito rápido, tá? A acrílica, eu trabalho muito com acrílica. Então, assim, estou fazendo alguma atividade, eu já estou lavando, tá? Eu separo também meus pincéis. Porque os meus pincéis estão lá que eu estou fazendo uma arte. Eu estou aprontando lá na sala, nos meus tempos livres, eu estou aprontando toda hora. Acho que faz 8 dias que eu comecei uma caixa. Aí eu deixo secar, aí, sabe, tem todo aquele processo, só que aí vai demorando, porque eu não tenho tempo de voltar lá, mas tá indo. Depois eu apresento para vocês, tá? Assim, eles são mais indicados para uso com tinta aguada, como aquarela, tá? Tem isso também. Os sintéticos. Ó, eu trouxe esse daqui, tá? São de fibras naturais. Tanto os naturais como os sintéticos podem ser separados ainda por dois tipos.
Pincéis de seda, que são mais duros, ásperos e não perdem a forma com facilidade, sendo indicado para trabalhar em grandes dimensões. Vocês podem ver aqui, ó. Deixa eu só afastar aqui para que vocês consigam. Eu tenho todos esses praticamente, tá? Tá admitindo aqui. Ele vai, ó, do mais fino. E tem numeração, tá, gente? A gente vai falar sobre essa numeração aqui, ó. Cada pincel, ele tem a sua numeração, tá? Ele tem um nome. Tá? Para que você... A escola sempre pede o 12. O 12, né? 12 é esse daqui, ó. Eu acredito que eu tenha quase todos esses. Eu estou sempre indo nos armarinhos comprar. Eu gosto muito. Eu acho que eu tenho só os que pedem mesmo. Eu tenho 3 pincéis aqui. Esse daqui, que eu não sei que eu tenho número é. aqueles vermelhinhos fininhos também. Eu vou explicar para vocês, ficou tudo tá? na escola. Eu vou explicar para vocês. Aí esse daqui, professor, ele é mais duro, ó, tá vendo? Esse daqui, ele é bem mais duro. Aí esses dois aqui, eles são mais moles, ó. Eu gosto desse fininho aqui, desse 00. Esse aqui é o 00. Eu gosto dele para fazer contorno. Contornar. Esse pequenininho aqui, ele é bem pequenininho. As sedas deles, as sedas são bem pequenininhas. Então, eu gosto dele, apesar que ela é achatada, tá? Eu não sei pintar com nenhum. É? Depois que você começar a trabalhar com pincéis, você vai amar, você vai adorar. É uma coisa de louco, tá? Eu mesmo. Eu nunca, tipo, fiz uma coisa que eu caprichei, assim. Eu desenhei muito bem em lápis, mas pincel não. Então, os pincéis macios, Consigo. eles são mais indicados e usados para fazer detalhe em qualquer trabalho que exija mais controle. Acho que vai mudar meu slide. Tem hora que ele muda o slide, basta eu mexer aqui que ele não muda. Além disso, os pincéis costumam ter 3 formas, tá? Suas pontas podem ser redondas. Nós temos os de pontas chatas e algo entre as duas, chamada de pincel filbert, tá? Eu tenho esse filbert. Eu nem sabia, na verdade, que o nome dele era esse, tá? Os pincéis filbert são uma mistura dos dois. Ele, além de ser achatado, ó, que nem aqui a figura que eu trouxe para vocês, além dele ser achatado, ele é redondo aqui na ponta, ó. Tá? Então, você também pode encontrar ele também tanto... Esse filbert aí, ele parece ser legal. É legal. Para pintar. Porque ele parece ser, tipo, mais fácil, sei lá. Eu acho ele muito legal também. Os pincéis redondos, tá vendo esses que eu trouxe para vocês? Ó, que bonitinho. Tá? Eu vejo também, gente, isso aqui significa muito, é muito importante o tamanho das sedas, tá? Quanto maior as sedas, mais finos são os traços, tá? Para que vocês entendam. Os pincéis redondos têm os pelos presos em forma de círculo, costuma ter pontas finas e são mais indicados para fazer traços e desenhar na tela. Tá? Uma coisa importante das sedas é o seu comprimento, tá? As mais longas, principalmente naturais, oferecem pinceladas mais, digamos, arrastadas, tá? Por mais que sejam naturalmente macios e agradáveis de se trabalhar, é preciso ficar atento à imprevisibilidade desses pincéis, tá? Então, quando a gente vai comprar um pincel, a gente tem que saber exatamente para que, né? Para que tipo de uso você vai fazer uso desses pincéis.
Já os pincéis chato, ó que bonitinho, tá? Ele tem são formados por pontas retangular e são muito usados para preencher áreas com tinta e criar plano de cor. Tá, ó. Aí eu trouxe aqui uma coleção. Isso aqui tá indo de que número? Deixa eu ver. Do 4, tá? Ó, 4 ao 24. Mas tem o 0, que eu mostrei naquela hora para vocês. Tá? Muitos, eu vi em alguns, eu vou até depois dar uma olhadinha no meu pincel mais grosso, qual é a numeração dele. Eu sei que tem muitos lugares que fala que vai do 0 ao 26, né? Aqui eu vi que está indo do 0 ao 24. Cada pincel tem um nome diferente de acordo com um número, tá? Que vai do tamanho. Lembra que eu falei, ó? Do 0 até o 16. 16 é o maior, tá? Esse número se refere à ponta do pincel. Mas quanto maior o tamanho... Deixa eu só puxar aqui, tá? Maior a espessura e o comprimento do cabo. Então, assim, se o pincel ele é 0,1, digamos assim, o cabo dele é menorzinho, tá? E também a espessura, né? Digamos assim, ele é mais fininho e menorzinho, tá? Então, se ele é maior, chegando ao 16, ele é mais grosso e o cabo também dele é maior, tá? A principal diferença é que pincéis de aquarela são muito mais curtos. O de aquarela, ele vai até o 20 centímetros. Tá vendo? E tamanho. Já que esse tipo de pintura costuma ser pequena, enquanto os pincéis para outras técnicas são mais longos, 35 centímetros. Porque as obras podem ser bem, né, bem maiores, tá? É tão importante quanto a criatividade. Eu quero que vocês pensem nisso. Não é só a criatividade, não é só a habilidade, tá? Os instrumentos, né, os materiais de trabalho, os artísticos, eles são muito mais importantes, tá, para se trabalhar. Então, bons materiais auxiliam em bons resultados, tá? Por esse motivo, é essencial conhecer bem os pincéis artísticos. Muitas vezes o artista, seja ele amador, seja ele profissional, ele não pensa nesses detalhes, tá? Na hora de escolher esse material. Mas de nada adianta, né? Ter uma ótima ideia, uma excelente tinta e não ter o pincel adequado, tá? Afinal, é como se ele fosse, na verdade, a varinha, sabe? A varinha mágica, né? Ele traz vida ao quadro. Os pincéis dos quais falamos são usados para pintar, ou seja, colocar tinta na superfície do papel ou da tela. Existem outras ferramentas, tá? Agora eu vou mostrar essa daqui, ó. Ele é feito de bambu, tá? Eu já conhecia esse material, mas eu não sabia o nome disso aqui. Quando eu vi o nome, eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que será isso? Que eu não conheço, né? E eu achava que era coisa, digamos assim, de quem não tinha dinheiro para comprar pincel, sabe? E você mesmo constrói, você consegue construir os seus da maneira que você quiser, quanto mais fino, mais grosso. E eu já usava, mas eu não tinha essa noção do que era isso aqui. Mas é legal, um material muito, muito legal, chama-se cálamos, tá? E também outras formas semelhantes, né? Existem outras ferramentas semelhantes a ele, como aqui nós temos a escova. Eu uso muito a escovinha de dente, eu gosto de trabalhar também com o cotonete, tá? Com a esponja.
E o cálamos, que eu nem sabia que o nome disso aí seria esse, tá? Mas, e o verniz? Como que a gente vai aplicar esse verniz? Porque o verniz, quando a gente termina mal, é assim, quando você vai fazer uma arte, principalmente se for em vidro, madeira, primeiro você tem que fazer uma base. Então, assim, tanto é que se vocês comprarem, vocês vão encontrar base, vocês vão encontrar um monte de produto para dar a base. Às vezes eles ficam branco, totalmente branco, a madeira, o vidro, e às vezes tem deles que fica transparente. Você passa, ele tá branco e depois some, sabe? Fica fosco. Ele some. E você consegue trabalhar nisso aí. Tem também o primer, é muito legal. Depende do tipo do verniz. Aí ele fica branco. Depende do tipo que você está comprando, tá? Eu tenho uns aqui que ele me dá né? Eu passo, ele tá branco, ficou a madeira toda branca e depois ela some e fica a cor natural da madeira. Aí eu posso trabalhar, porque se você não tiver uma base, você não fizer primeiro uma base, você não consegue, você vai conseguir pintar, claro. Só que até com a unha, assim, quando você passar, ela vai soltar. Entendeu? Depois que você pinta, que você passa a base, você pintou, ainda tem outra, que é o verniz, que você tem que passar. Você tem que envernizar, né? Para poder ter uma durabilidade maior, tá? Então, quando vocês usarem o verniz, eu costumo fazer o seguinte. Eu separei um pincel, sabe aqueles pincéis mais, digamos, mais utilizados? Eu já utilizei ele bastante, que ele está um pouquinho desgastado, estragadinho. Aí deixo ele para usar os vernizes, né? Para envernizar minha arte. Então, vocês não esqueçam de limpar. Só que o verniz, ele gruda e deixa o pincel duro. Então, o mais legal seria você, assim que terminar, eu costumo passar o removedor, sabe? Removedor de tinta para limpar o verniz. Ou já compra um verniz de spray. Ou prime de spray. É verdade. Mas eu acho que o legal é o pintar mesmo, tá? E esse verniz de spray que você fala, aquele lá de madeira, né, que a gente passa vernizando lá a madeira, eu costumo usar sempre além de sair mais barato, tá? Ele acaba saindo mais caro, esse verniz. Ó, aqui eu até coloquei aqui um exemplo, se um dia você quiser passar cola usando o pincel, use-o só para isso, lembra que eu falei? Porque senão corre o risco de estragar sua pintura quando for utilizar novamente, tá? Ele pode... Então, por exemplo, se eu for passar cola no pincel, é só usa aquele para passar cola, aquele pincel, não usa pra... Exatamente. Passou a cola, passa o removedor, tá? Para remover toda a cola e deixa ele guardadinho ali. Mesmo jeito, verniz, essas coisas, tá? Senão vai estragar, né? Senão estraga. Estraga todo o seu trabalho. Tá? Entendi. A esponja também pode ser usada para remover cores, tá, gente? A espátula para criar textura com tinta mais grossas e rolo para aplicar tintas em grandes áreas, preenchendo tudo rapidamente de uma maneira uniforme. Então, eu estou com uma caixa ali que eu estou fazendo. Eu quis ela dentro, né, da caixa. Eu quis ela uma cor única, um vermelho, eu coloquei o vermelho. Então, para não passar o pincel e não ficar as marcas do pincel, eu passei o rolinho. Aí depois arrumei com um pincelzinho, né, um pincel super fino, que não deixasse rastros, né? Um acessório também bastante utilizado na pintura é isso aqui, ó, a paleta. Tá? Aqui você coloca as porções, né? E você trabalha aqui, é mais fácil, tá? Então, assim, ela existe há mais de 5 séculos.
Então, a paleta é um dos instrumentos fundamental, além do pincel, né? A paleta para os artistas, para os pintores. Eu acho que todo pintor tem uma paletinha aqui guardadinha, tá? Vamos para o próximo. Eu tenho, prof, uma palheta aqui Você guardada tem? de quando você pediu. Eu tenho também. Tem, que legal. Outros itens essenciais para a pintura são as tintas, que acaba ditando as técnicas para criar as imagens. Toda tinta é feita de pelo menos 2 ingredientes. Lembra que eu falei, eu já conversei com vocês sobre os pigmentos naturais, né? E eu pedi para que vocês fizessem, né? A cola, eu dei exemplo da cola ela ser o aglutinante, né? E os pigmentos naturais, hoje em dia é muito fácil, tá? De encontrar vários pigmentos para vocês. Eu coloquei até uma imagem aqui, ó, de uma mistura, tá? Toda tinta é feita pelo menos por 2 ingredientes. Um pigmento e uma base. A base nós chamamos de aglutinante. O pigmento é algum tipo de material moído, que dá a cor. E o aglutinante é uma substância ou mistura que funciona como uma espécie de cola, que liga as partículas do pigmento à superfície da pintura. Tem no livro de vocês não tem, mas eu tenho um sitezinho, eu até ia colocar para vocês, com gema de ovo. Alguém fez com leite? Teve um que fez com diferente. Foi você, né, Camila? Você usou o quê para dar o aglutinante da sua tinta? Eu usei cola e acetona. Cola e acetona, com gemas de ovos, tá? Deve Funciona. ficar maior fedor com gema. Eu não testei ainda, Camila. Eu estou pensando em testar, tá? Eu vi algumas coisas bem diferentes. Eu estou pensando em ver isso aí, tá? Eu achei legal. Com leite também, tá? Com óleo, porque como é que eles faziam a tinta a óleo? Eles tinham que ter, né? Já que há óleo, o óleo já está dizendo, né? Tem que ser um óleozinho, tá? Vamos pro próximo aqui. Os pigmentos naturais são chamados assim porque vêm da natureza, tá? São feitos de terra, argila, minerais, plantas ou animais. Aí eu coloquei alguns, eu tenho aqui em casa, eu tenho terras, né? Eu tenho as terras de todas as cores, eu consigo obter várias cores com as terras que eu tenho, e eu misturo, né? Faço aquela mistura, eu posso puxar a cor pelo leite ou pela água, né? Deixo lá um tempinho, e depois eu dou uma misturinha com a cola mesmo, cola de escola, cola escolar, tá? Antigamente, a tinta chamada amarelo indiano era feita com urina de vacas, mas não eram todo tipo de vaca, não, gente. Essas vacas, elas teriam que ser vacas alimentadas com folhas de mangueira, tá? Hoje temos muitos pigmentos sintéticos, ou seja, fabricado em laboratórios, muito feito à base de petróleo, carvão e minerais, tá? Então, antes, o que fazia? Olha só. É como se eles tivessem que criar a sua própria vaca, alimentar a sua vaca só com a mangueira, tá? Para eles, com a urina, fazer os pigmentos naturais. Vocês viram lá, né, na história lá das tintas, no comecinho. Vamos para a atividade? A atividade vai ser legal, tá? Vocês não, nessa atividade, vocês não vão usar pincéis. Não quero que vocês usem pincéis. Eu não quero que vocês usem... a gente vai usar a mão, que nem antigamente. Os dedinhos. A gente vai voltar lá na educação infantil. Quem não tiver a tinta, né, a tinta guache, né, aquela tintura lá a dedo, vocês podem fazer os pigmentos naturais de vocês, tá? Que vocês já sabem fazer. Vocês produzem os pigmentos. E a gente vai fazer aqui, ó. Eu trouxe
Ah, ele tá subindo aqui. Ele não tá me dando. A gente vai fazer essa pintura aqui que eu achei linda. Ela é linda. Ela é do Monet, tá? Flores em Viteus, tá? Então, no seu caderno de desenho... Ah, não tá com caderno de desenho? Vamos tentar usar cartolina, né? Papel cartão, uma folha de caderno, sabe, da página que vocês não usaram mais, aquela parte mais grossinha do caderno. E eu quero a dedo. Vocês vão lá, um dedinho, faz os raminhos, sabe, os talinhos, as florezinhas assim, ó. Dedinho, eu quero que vocês usem os dedos. Tá mostrando o que aí, Gui? Deixa eu ver. Esse é o que, Gui? É só meu caderno mesmo, ó. Ah, tá. Então é isso aqui, gente. Eu quero bonitinho, tá? Vejam as cores, ó. Então, não vai ser difícil. É uma coisa super fácil, tá? Aí eu vou mandar também para vocês. Eu vou mandar a folha resposta com as páginas do livro que vocês vão me enviar, tá? E vou enviar essa atividade para vocês no Google Sala de Aula e no Sponte, tá? Para que vocês tenham acesso. Lembrando que, como eu não passei a atividade, eu só vou ver as atividades da aula anterior, de quem me enviou. Quem não enviou vai estar recebendo o comunicado, tá? A Mariana entrou na sala, a Mariana saiu da sala. Professora, Oi. eu vi que teve aquele trabalho do impressionismo, que era para fazer a imagem com um pontinho. Sim. Então, aí eu vi que a senhora enviou aquela atividade de volta, aí eu entreguei de novo, aí ficou concluída como atraso. Mas não era, eu já tinha dado a nota. Eu não tinha enviado com a nota, só para você saber da nota? Não? Sim, Então, enviou com a nota, mas era para enviar de volta. não precisava, não. Ela já estava Ah. comigo. Então, caso contrário, porque então eu não vou mais enviar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só pôr a nota lá, tá? Tá. Tá? Eu não envio de volta, assim, não tem como voltar para vocês. Não é, Rian? Rian travou sua tela, Rian? Aqui, prof. Porque eu gosto de ver você. Então, assim, gente, quem não enviou, eu estou enviando o comunicado hoje das atividades em atraso, tá? Só lembrando o seguinte, eu vou colocar uma data. Eu estou colocando sempre um dia antes da nossa aula, a data até um dia antes da nossa aula. Então, assim, fez, envia o mais rápido possível. Porque assim, até as 5 horas, prestem atenção para que vocês fiquem cientes do que eu vou falar. E depois não diga que eu não avisei. Deixa eu ver quando que vai ser quinta-feira. Deixa eu ver aqui. Quinta-feira vai ser dia 16. Vou colocar o prazo até o dia 16. Gente, até as 17 horas do dia 16. Mas isso aí é porque ela Porque dá tempo, dá até as 17 horas, dá tempo de corrigir, certo? Chegou às 17 horas, até as 17 horas do dia 16, a atividade não estiver lá, eu estarei mandando comunicado a partir já das 18 horas para os pais de vocês e para, né, o WhatsApp de vocês e os pais de vocês. Porque, assim, meu ponto de vista, se nós estivéssemos em sala de aula, eu estaria cobrando do mesmo jeito.
Vocês estariam fazendo em sala de aula também, começando em sala de aula e finalizando. Isso aí acarenta muito no final a nota de vocês. Nós estamos em uma situação em que até o entendimento da gente é mais complicado, né? É diferente desse entendimento do que o entendimento em sala de aula. Aluno é pesquisa. Não entendeu como que vai fazer? Pesquisa. Tá? Vamos pesquisar um pouquinho, tá bom? E por hoje é só, não é isso? Bom final de semana para todos vocês. Certo, Camila? Beijo, Gui. Vai, Beijo. Camila, agora fala Maria muito. Clara hoje não falou muito, não. Ficou caladinha. Tchau, Pro. Tchau, Prof. com Deus. Tchau, adiós. Bye. Tchau, adiós, hasta la vista, bye, bye. Vamos ver outra língua. Xaracutu. Saracutu é legal. Saracutu. E, ó, meu amor, obrigada, tá? Beijos, fique com Deus. Sayonara.